Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães conosco, como todos os dias. Hoje estamos sem imagem, mas claro, Vera sempre com muita informação. Boa tarde para você, Vera. Boa tarde, Carla. Com você hoje, eu tô aqui às cegas. Hoje, Muniz aqui mais uma vez. Boa tarde, Vera. Ah, tá aí. Boa tarde, Muniz. Hoje não posso nem elogiar o penteado, porque eu tô na rua resolvendo um BO. Mas boa tarde para você também, para os ouvintes e para todo mundo. O bom do Muniz, Vera, é que dá para elogiar mesmo sem ver, porque todo dia ele tá bem penteado. Com ele não tem essa, não, de vir largado, desarrumado. É verdade. Ele tá sempre arrumadinho. Eu fico sem jeito. É verdade. Aqui só sempre trabalhamos na com... estica. Sempre na estica, só trabalhamos com fatos aqui. Ô Vera, conta pra gente, que história é essa de poder haver uma mudança no STF em relação à questão do foro privilegiado e em razão de casos recentes na nossa história, na nossa política? É isso, Cássia. Eu venho ouvindo essa história. Olha, fica preparada, porque a qualquer momento o Supremo vai sentar para discutir a questão do foro. É preciso reequacionar a questão do foro. E agora aconteceu. O ministro Gilmar Mendes acaba de mandar para o plenário virtual do Supremo, ou seja, para aquele ambiente em que os ministros depositam seus votos, mas não debatem e tem uma semana para fazê-lo, um caso que pode ter ali alcance geral, referente a um senador que discute o foro e, a partir disso, o ministro Gilmar, que sempre foi um dos mais inconformados com a mudança que o Supremo fez nessa questão em 2018, aproveitou para pedir uma reanálise dos critérios em razão de casos recentes, de algumas incongruências. Ele manda para o plenário virtual e diz o seguinte, abre aspas, no caso dos autos, a tese trazida a debate não é apenas relevante, como também pode reconfigurar o alcance de um instituto que é essencial para assegurar o livre exercício de cargos públicos e mandatos eletivos. Tem muitos casos de pessoas que são julgadas por fatos cometidos no mandato, depois perdem foro e aí fica um limbo desse processo, e outras que são julgadas no Supremo por fatos anteriores ao mandato. Por exemplo, o caso mais recente, do deputado Chiquinho Brazão. E essa foi uma das razões pelas quais eu ouvi que essa questão teria de ser rediscutida. No momento em que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, ele era vereador, não era deputado federal. Então, a rigor, ele não deveria ter o foro no Supremo, o foro não deveria vir para o Supremo. Mas assim se entendeu e foi essa uma das razões para a sua prisão. Então, os ministros vão redelimitar quem tem foro no Supremo, se o foro permanece depois que a pessoa perde o cargo ou não, se ele vai para o Supremo por crimes cometidos anteriormente ao mandato que dá foro no Supremo, se crimes não pertinentes ao mandato exatamente também são passíveis de foro, crimes comuns, por exemplo. Pelo entendimento de 2018, esses crimes estariam fora da prerrogativa de foro. Se alguém vai lá e mata uma pessoa, e isso não tem nada a ver com política, nada a ver com mandato, ele não teria foro no Supremo, mas há magistrados que entendem que o foro tem que abranger também esse tipo de crime. E outra coisa que é muito importante discutir logo é o chamado foro por conexão. Quando várias pessoas não têm foro nenhuma prerrogativa, pessoas comuns, como as que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro, por exemplo, mas estão no Supremo porque tem conexão ou com pessoas que têm foro ou com crimes como esses de atentados contra a democracia que têm de ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todo esse pacotão deverá ser contemplado nessa revisão que começa sexta-feira. O prazo começa a contar na sexta-feira. Agora, Vera, vamos ter que ficar de olho como que isso repercute lá no Congresso, né? Porque a gente sabe que é um assunto que tem muita repercussão popular, mas os representantes ali no Congresso muitas vezes têm algumas reações a esse tipo de medida. E ontem mesmo teve até
aquele pedido de adiamento, né, o pedido de vista, e que acabou adiando a decisão sobre a prisão ali do Brazão, que é parlamentar. Tem que entender como é que o Congresso vai reagir, se vai reagir a isso, né? Pois é, Muniz, se tem um assunto que não tem um consenso de se é bom ou ruim para suas excelências, é essa questão do foro. Antes do mensalão, por exemplo, todo mundo falava, o foro é uma mamata, as pessoas são julgadas no Supremo e nunca acontece nada. Depois que um monte de gente foi acusada e condenada no Supremo, a conversa mudou. Começou a ser o seguinte, não, mas é um absurdo você ser julgado no Supremo, porque não permite amplo direito de defesa. Se você é condenado no Supremo, você vai recorrer a quem? A que outra instância? É uma só instância, é um julgamento fast track e que é injusto. Então, isso é uma coisa que muda conforme o vento. Tanto é que 6 anos depois de se debruçar sobre esse assunto, os ministros estão prestes a debatê-lo de novo. É complexo, é polêmico. Tem gente que acha que você ficar mexendo isso ao sabor das circunstâncias, você está afrontando a Constituição e, a rigor, isso está correto. Lá em 18, quando o Gilmar não queria que mexesse, ele falou, olha, eu não acho que constitucionalmente a gente possa decidir aqui entre nós com quem é que tem foro ou não. Mas foi isso que eles fizeram e é isso que eles vão fazer de novo agora, quando eles reconfigurarem, para usar o verbo do ministro. Então, a gente vai ver como vai ficar. Certamente vai ter gente que vai chiar, vai ter gente que vai dizer que não. Isso vai atiçar a sanha de deputados para, por exemplo, legislarem em questões que restringem as prerrogativas do judiciário, como eles vêm tentando fazer por meio de blindagem. E assim a gente vai, os poderes trocando cotoveladas para se acomodar ali dentro da carroceria e ver quem que pode mais, quem pode menos, quem pode o quê. E assim a gente vai vendo essas disputas por espaço. E aí eles conseguem, Vera, os ministros do Supremo, fazer essa mudança ou essa reconfiguração lá entre eles? Não precisa passar por nenhuma outra instância? Por exemplo, se é uma mudança, né, de interpretação da Constituição ou de lei, a rigor deveria passar pelo Congresso, né? Se você está mudando uma coisa. Mas o que eles vão dizer é que isso é uma questão interna corporis, que eles estão discutindo um procedimento lá do próprio Supremo, que eles já debateram isso em 2018, que estariam só ajustando em razão das mudanças pelas quais passa a sociedade e os novos desafios que se apresentam para o judiciário e para os quais ele tem de dar respostas. Desculpa vai ser essa, Cássia, mas certamente haverá quem diga que isso deveria ser discutido, por exemplo, em uma PEC e não numa decisão, ainda mais no plenário virtual, que é sem debate, sem TV justiça, sem nada, né? Ali você vai lá e deposita o seu voto. Alguém pode pegar e fazer um recurso fazer ali uma questão de ordem para levar o caso para o plenário, e aí é discutido à luz do dia. Mas dessa forma como está configurado hoje, para usar o mesmo verbo, eles vão lá e depositam o voto no plenário virtual. Mas vai ter quem reclame sim, certamente. Só tem uma configuração que não muda, que é a da participação da Vera Magalhães na nossa programação. Já entrou aqui no CBN Brasil, mais tarde ela volta no Ponto Final. Tem mais Viva Voz com a Vera Magalhães. Até mais tarde, Vera. Obrigada, Cássia. Um bom jornal para vocês. Tchau, Vera. Obrigado.